Se eu te dissesse que quase tudo o que você aprendeu sobre conquistar uma mulher foi cuidadosamente embalado, mas completamente errado, você teria coragem de encarar essa verdade? E se eu te mostrasse que um estrategista do século XV já havia decifrado os padrões da natureza humana muito antes dos especialistas modernos, você continuaria assistindo? Então fica comigo até o final. Porque o que você está prestes a entender não é confortável, mas é transformador. Antes de qualquer coisa, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu quero saber de qual parte do mundo você está absorvendo esse conhecimento. E se isso fizer sentido para você, compartilha com aquele amigo que está perdido, repetindo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Agora presta atenção. Nicolau Maquiavel não era apenas um escritor. Ele era um observador frio da realidade. Enquanto a maioria vivia de ilusões, ele estudava comportamentos, padrões e motivações humanas com uma precisão quase cirúrgica. E é exatamente por isso que seus ensinamentos continuam desconfortavelmente atuais. Porque a verdade raramente é bonita. Agora pensa comigo. Quantas vezes você foi o cara certo, educado, disponível, atencioso, fez tudo o que disseram que funcionaria. E mesmo assim, foi ignorado. Enquanto isso, aquele homem que não parecia tão interessado foi o escolhido. Isso não é coincidência, isso é padrão. Maquiavel já havia percebido algo que muda completamente o jogo. As pessoas não julgam pela realidade, julgam pela percepção. Não importa apenas quem você é, importa, e muito, como você é percebido. E não, isso não é sobre fingir. É sobre entender como o cérebro humano funciona. Quando uma mulher olha para você, ela não está analisando sua ficha técnica. Ela não está contando quantas vezes você foi gentil. Ela está sentindo. E esse sentimento é construído por sinais invisíveis que você transmite o tempo todo, mesmo sem perceber. Postura, tom de voz, presença, silêncio. Tudo comunica. E quem domina isso, influencia. Agora vem o primeiro princípio que destrói ilusões. Maquiavel disse: é mais seguro ser temido do que amado. Calma. Isso não significa ser cruel. Significa parar de implorar por validação e começar a construir respeito. Porque quando você corre atrás desesperadamente, quando você se coloca abaixo, quando você aceita qualquer coisa só para não perder alguém, você não está criando atração. Você está apagando ela. A atração nasce do valor percebido. E valor não implora. Valor se posiciona. Um homem que se respeita não negocia sua dignidade. E isso, por si só, já o diferencia de 90% dos outros. Agora pensa nos grandes líderes da história. Nenhum deles foi respeitado por ser submisso. Eles eram firmes, tinham direção e não abriam mão de quem eram. No jogo da atração, isso continua sendo verdade. Mas atenção, ser firme não é ser arrogante. Existe uma linha fina, quase invisível, entre força e estupidez. O homem estratégico sabe dizer não, sem levantar a voz, sabe se impor, sem desrespeitar. E isso cria algo poderoso: presença. Agora escuta isso com atenção. Quem tenta agradar todo mundo acaba não sendo relevante para ninguém. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Você começa a concordar com tudo. Muda sua opinião para não gerar conflito. Abandona seus planos só para agradar. E no fim, você desaparece. Porque previsibilidade mata o interesse. A mente humana busca estímulo, busca desafio, busca descoberta. Quando você se torna completamente previsível, você deixa de ser interessante. E aqui entra um elemento que Maquiavel dominava como poucos: mistério. Nem tudo precisa ser revelado. Nem tudo precisa ser explicado. Quando você entrega tudo de uma vez, não sobra nada para descobrir. E a descoberta é o que mantém o interesse vivo. Agora vamos aprofundar ainda mais.
Maquiavel observou que as pessoas tendem a desvalorizar aquilo que é garantido. E isso muda completamente a forma como você deve se posicionar. Se você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre priorizando ela acima de tudo, você está comunicando algo perigoso, que sua vida gira em torno dela. E isso, ao invés de atrair, sufoca. Ninguém quer carregar o peso emocional de outra pessoa. A verdadeira atração nasce quando você tem uma vida própria, quando você tem propósito, quando você tem direção. Um homem com propósito não corre atrás de atenção. Ele está ocupado construindo algo maior. E isso muda tudo. Ele anda diferente, fala diferente, olha diferente. E isso é percebido instantaneamente, como se existisse um radar invisível. E existe. Agora deixa eu te mostrar um conceito que poucos entendem. Economia de presença. Você precisa estar presente o suficiente para ser sentido e ausente o suficiente para ser desejado. Esse equilíbrio é o ponto de poder. Não é jogo, não é manipulação. É consequência natural de quem tem uma vida cheia de significado. Se você não tem propósito, você se torna dependente. E dependência destrói qualquer tipo de atração. Agora pensa comigo, se você não sabe para onde está indo, por que alguém escolheria caminhar ao seu lado? A mulher não quer um projeto para consertar. Ela quer alguém que inspire. E inspiração nasce de direção. Agora vamos entrar em um território desconfortável, mas necessário. Maquiavel disse que as pessoas podem ser ingratas, instáveis e contraditórias. Isso não é um ataque, é um alerta. Palavras são baratas. Comportamento é verdade. Quantas vezes você ouviu alguém dizer uma coisa e agir completamente diferente? Isso acontece porque muitas pessoas nem sabem explicar o que realmente sentem. Elas dizem o que parece certo, mas seguem o que realmente as atrai. Por isso, nunca confie apenas no discurso. Observe padrões. Se ela diz que gosta de um tipo de homem, mas sempre escolhe outro, a resposta está nas ações, não nas palavras. Simples assim. Agora guarda isso. Relacionamento não é doação unilateral. É troca. E você precisa se enxergar como alguém de valor, não como alguém tentando ser aceito. Quando você entende isso, tudo muda. E aqui entra um dos princípios mais poderosos: a ousadia. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os ousados. E isso se aplica diretamente à sua vida. Quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantas vezes você deixou de agir esperando o momento perfeito? O momento perfeito não existe. Ele é criado pela decisão. Rejeição não é fracasso. É filtro. Cada não elimina o que não era para ser e aproxima você do que realmente importa. O homem que evita risco, evita crescimento. E sem crescimento, não existe conquista. Agora responde com sinceridade. Você está vivendo ou apenas evitando perder? Porque são coisas completamente diferentes. Agora presta atenção, porque a partir daqui, a maioria dos homens começa a se perder. E não é por falta de intenção, é por falta de estrutura. Existe um princípio que quase ninguém tem coragem de aplicar, mas que muda completamente o jogo. Às vezes, você precisa ser firme para ser respeitado no longo prazo. Sim, isso significa dizer não. Isso significa impor limites. E não, isso não é crueldade, isso é autocontrole, isso é dignidade. Porque no momento em que você aceita tudo, tolera qualquer comportamento, engole desrespeito só para manter alguém por perto, você não está preservando o relacionamento, você está destruindo ele. Um homem que não se respeita, ensina os outros a não respeitarem também. E aqui entra algo que poucos admitem. Toda mulher testa, não por maldade, mas por instinto. Ela observa, ela pressiona, ela provoca limites invisíveis. E tudo isso tem um único objetivo: descobrir quem você realmente é. Se você cede em tudo, se você recua diante de qualquer pressão, se você muda sua postura só para agradar, ela perde o respeito.
E quando o respeito vai embora, a atração vai junto. Agora entende isso. Segurança emocional não vem de palavras bonitas. Vem de consistência, vem de postura, vem da certeza de que você não se quebra sob pressão. E isso é magnético. Agora vamos falar de algo que pode te incomodar. Mas se você ignorar isso, vai pagar o preço depois. Generosidade excessiva destrói valor. Sim, dar demais, cedo demais, não cria conexão. Cria desequilíbrio. Quando você investe pesado em alguém que ainda não provou valor, você não está sendo generoso, você está sendo ingênuo. Presentes caros, sacrifícios exagerados, disponibilidade total. Tudo isso, quando vem cedo demais, comunica escassez. E escassez não atrai. Ela repele. Porque no fundo, a mensagem é clara. Eu preciso te impressionar para você ficar. E isso é fraco. Relacionamento saudável é construção progressiva. Valor se entrega com o tempo. Não se despeja de uma vez. Agora guarda isso como uma regra. Nunca invista mais do que o nível de reciprocidade permite. Isso não é frieza. É inteligência emocional. Agora vamos entrar em um território ainda mais profundo. Poder. Mas não o poder que você imagina. Não é dinheiro. Não é status. Não é aparência. É algo muito mais silencioso. E muito mais forte. Autossuficiência emocional. O homem que está bem sozinho nunca negocia sua paz por companhia. E isso cria um paradoxo poderoso. Quando você para de precisar, você começa a atrair. Porque necessidade tem cheiro, e confiança também. Uma afasta, a outra puxa. É como um campo invisível. Pessoas sentem antes mesmo de entender. Agora me diz, você está tentando ser escolhido? Ou está se tornando alguém que escolhe? Porque essa mudança de mentalidade muda tudo. Agora vamos falar de um erro que destrói silenciosamente. Colocar a mulher em um pedestal. Transformar ela em algo inalcançável. Idealizar. Adorar. Isso parece bonito, mas cria uma dinâmica fraca. Porque quando você se coloca abaixo, automaticamente entrega o controle. E pior, cria uma pressão absurda do outro lado. Ninguém consegue sustentar perfeição. E quando a realidade aparece, a queda é inevitável. Relacionamentos fortes não são baseados em idolatria. São baseados em igualdade. Dois indivíduos completos, que escolhem caminhar juntos, sem submissão, sem superioridade. Agora presta atenção nisso. Tempo. Timing. Ignorar sinais no início. Custa caro no final. Muito caro. Desrespeito leve vira desrespeito constante. Ciúme bonitinho vira controle. Falta de reciprocidade vira desgaste. E tudo isso começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce. Sempre cresce. O homem estratégico observa. Ele não se apaixona pela ilusão, ele analisa comportamento. Porque comportamento revela padrão. E padrão revela futuro. Se no início já existem sinais ruins, não espere melhora mágica. Coragem não é insistir. Coragem é sair quando precisa. Agora vamos entrar em um ponto que separa homens comuns de homens raros. Equilíbrio. Nem sempre ser bom é o melhor caminho. Nem sempre ser duro resolve. A maestria está no ajuste. Saber quando avançar, quando recuar, quando falar, quando silenciar. O homem previsível cansa. O homem instável afasta. Mas o homem equilibrado domina o ambiente. Ele não exagera, ele não implora, ele não força, ele simplesmente é. E isso cria uma presença que não precisa de validação. Agora presta atenção na comunicação. Porque aqui, muitos perdem tudo. Não é sobre o que você diz, é sobre como, quando e quanto você revela. Excesso de emoção no início assusta.
Porque intensidade sem base gera desconfiança. Sentimento precisa de construção, não de explosão. E nos conflitos, controle emocional é tudo. O homem que perde o controle perde a autoridade. O homem que mantém a calma assume o comando da situação. Responder é poder, reagir é fraqueza. Agora vem um ponto que poucos falam. Solidão. A maioria foge dela, mas ela é um campo de construção. Foi no silêncio que grandes homens se tornaram perigosos, porque é na solitude que você se entende. E sem se entender, você nunca vai construir algo sólido com ninguém. Homem carente busca preencher vazio. Homem completo busca compartilhar. E a diferença entre os dois é brutal. Agora vamos falar de adaptação. Cada pessoa é diferente. Cada situação exige leitura. O homem inteligente não usa fórmula pronta. Ele usa princípios e ajusta a execução, como um general no campo de batalha. O terreno muda, o inimigo muda, mas a estratégia permanece. E isso exige percepção. Agora escuta isso com atenção. Nem toda conexão vale a pena. Nem toda relação deve ser mantida. Alianças baseadas apenas em interesse quebram. Relacionamentos baseados apenas em atração acabam. O que sustenta é valor compartilhado, visão de vida alinhada, respeito mútuo. Sem isso, é só questão de tempo. Agora vamos para algo poderoso. Mistério. Não seja um livro aberto. Profundidade gera interesse. Descoberta gera conexão. Quando tudo está disponível, perde valor. Quando existe camadas, o interesse se renova. Construa uma vida rica. Interesses, experiências, histórias. Quanto mais você evolui, mais você se torna impossível de ser ignorado. Agora um alerta direto. Ciúme excessivo destrói tudo. Não protege, não fortalece. Só revela insegurança. E insegurança afasta. Controle não mantém ninguém. Valor mantém. Se ela quiser ir, ela vai. E aceitar isso te liberta. Porque você entende que não precisa segurar ninguém. Você só precisa ser alguém que vale a pena ficar. Agora presta atenção nesse princípio final. Mudanças difíceis. Resolva de uma vez. Não arraste, não prolongue. Se precisa ajustar algo, ajuste com clareza. Mas os momentos bons, distribua. Constância vence intensidade isolada. E agora, o ponto mais importante de todos. Você não controla tudo, mas controla a si mesmo. E isso já é metade do jogo. Você não controla quem aparece, mas controla quem você se torna. E quando você evolui, a realidade começa a responder. Porque oportunidade não é sorte. É encontro entre preparo e momento. E o preparo é sua responsabilidade. Agora entenda isso de uma vez por todas. Esses princípios não são sobre manipular. São sobre enxergar a realidade sem fantasia. Sobre parar de agir como a maioria e começar a pensar como poucos. O homem estratégico não vive no automático. Ele observa, ele entende, ele se posiciona. E acima de tudo, ele se constrói. Se esse conteúdo abriu sua mente, faz 3 coisas agora. Se inscreve no canal Seu Mentor. Deixa seu like e comenta aqui de onde você está assistindo. Eu quero ver quem está disposto a evoluir de verdade. E compartilha isso com alguém que ainda está preso em padrões que só trazem frustração. Lembre-se, você não conquista alguém primeiro. Você conquista a si mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, construa-se. Porque o homem que você se torna define tudo o que você vai atrair.